Meus irmãos da Rede Colmeia, é um prazer muito bom hoje receber os nossos estúdios aqui no hotel onde ele está, aqui em São Paulo, o nosso querido soberano do rito escocês antigo e aceito. É a mesma coisa equivalente a um presidente, quando os presidentes da república se juntam, está o presidente dos Estados Unidos. É tudo a mesma coisa, mas sempre tem uma sobressalência, mesmo porque o rito escocês antigo e aceito é o que mais obreiros tem no Brasil. Por isso, eu, em primeiro lugar, é uma honra, muitíssimo obrigado pela sua generosidade por nos conceder essa entrevista. Só quer cumprimentar primeiro os irmãos da Rede Colmeia? Se você me permite, preliminarmente eu queria agradecer ao nosso irmão Túlio pela forma séria que vem desenvolvendo os trabalhos através da Rede Colmeia. Tão necessário para a maçonaria como nos dias de hoje, através dessas publicações que o irmão faz com toda seriedade. Fica aqui os meus agradecimentos, os meus cumprimentos e a admiração por tudo que o irmão vem emprestando, fazendo em prol da maçonaria em geral. E aos irmãos são todos a razão de ser do nosso Supremo Conselho do Brasil, do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Então sempre serão bem-vindos, sempre serão amados, como sempre foram. Sempre foram. E o Supremo Conselho está aberto a todos os maçons livres e de bons costumes que queiram se aprimorar dentro do conhecimento dos seus 30 graus, que são chamados os graus superiores, ou a maçonaria filosófica escocesa. Então, aos irmãos, muito obrigado por acreditarem no rito escocês, por acreditarem no trabalho que o Supremo Conselho desenvolveu desde 1832. Bom, eu gostaria de agradecer a gentileza de elogiar o nosso trabalho, mas o nosso trabalho só é elogiado porque nós mostramos o trabalho bom que é feito pelos senhores. Porque nós podemos aumentar, mas não podemos inventar. Então, parabéns pelo trabalho. Então, nós vamos fazer algumas perguntas, que eu sei muitas das respostas, mas para que você fique sabendo. O rito, a sede do Supremo, fica onde? Aqui em São Paulo, no Rio, Brasília? Olha, a sede do Supremo Conselho, que nós chamamos Casa-Mãe, carinhosamente, e real. A Casa-Mãe, uma vez que o Supremo Conselho é mãe dos graus filosóficos escoceses no Brasil, uma vez que a história nossa do Supremo Conselho se confunde mesmo com a história do Grande Oriente do Brasil, que é mãe da maçonaria brasileira. Isso é indiscutível. E nós estamos atualmente em sua sede própria, com vários prédios à disposição dos irmãos, na cidade do Rio de Janeiro, no centro do bairro de São Cristóvão 114, à disposição de qualquer maçom que queira nos dar a honra da visita, do conhecimento das instalações e até mesmo agora, não sei se eu vou entrar em outra pergunta sua, mas é um desafio atual que nós temos, que é adequar o Supremo Conselho administrativamente aos tempos atuais, ou seja, dentro das normatizações que
que nós temos na mídia em geral. A comunicação entre os irmãos, o nosso irmão Túlio é catedrático. Vejam os irmãos que existe já uma programação para começar agora no início de 2020, onde nós nós faremos chegar a todos os irmãos sensíveis ao conhecimento, através de videoconferência, o conhecimento profundo de toda lenda, legenda e filosofia de cada grau escocês, do 4 ao 33. É lógico, dentro dos cuidados próprios, para que não haja a vulgarização de graus, para que não haja vazamentos, etc. Por isso tem um grupo de irmãos e uma firma especializada em marketing para poder fazer chegar esse tesouro que é a filosofia escocesa nos mais longínquos recantos do Brasil, para que os irmãos possam entender a necessidade que nós temos hoje de poder representar a maçonaria, não dentro da maçonaria, meu irmão Túlio, lá fora. A nossa luta é lá fora, por isso nós temos que aprender essas mensagens, trazer para a massa sanguínea e lá fora exercer o nosso direito através da palavra, através do exemplo, através da lealdade. Esse é o desafio que nós estamos fazendo para que chegue aos irmãos toda essa gama de facilidade que tem os grandes centros, mas o rito escocês, o Supremo Conselho, não vive de grandes centros. Ele vive no Brasil, espalhando o conhecimento, a postura e o caráter para que possamos enfrentar as vicissitudes da vida criada por despreparo dos homens, por despreparo dos nossos irmãos brasileiros. Então, na defesa desses ideais, e serão encontrados dentro da nossa filosofia todos os caminhos necessários para vencermos essas crises com o nosso trabalho. Isso é muito importante. Essa seria uma pergunta e ele já adiantou, então a gente vai até comentar. Em lugar, o Rodolfo assumiu como secretário de... Rodolfo. Parabéns, eu queria mandar um beijo para ele que deve nos assistir. Parabéns pela grande escolha, pessoa muito inteligente. Mas isso que ele está falando aqui é de uma importância muito grande. Você sabe por quê? Às vezes você vive numa cidade onde a pessoa conhece muito, fala muito, entende profundamente, mas quem está na cidade vizinha não tem essa mesma conhecimento. E com isso, o conhecimento que está restrito vai se poder chegar até alguém na Amazônia, lá no meio do mato. Esse é o ideal. Parabéns, foi algo que, se eu só vou dizer, só não gostei de uma coisa, que a ideia não foi minha, mas parabéns a quem teve essa ideia e quem está executando a ideia da coisa. Então, tem muita gente quando a ideia não é dele, ele derruba. Inclusive, sendo ao vivo, os irmãos poderão tirar dúvidas ao vivo também. Esse novo modelo de mídia, eu não sei nada disso não. Sou um zero à esquerda, sou quase que analfabeto digital. Mas o grupo que está trabalhando no Santo Império conhece bem, conhece os caminhos e conhece, como nosso irmão Túlio, os catedráticos dessa situação. Mas aí tem uma coisa bonita, porque eu conheço um monte de gente que é cego digitalmente e tenta derrubar e destruir e não quer de jeito nenhum. O nosso soberano diz que não conhece, mas ele escreve via zap para mim quase todos os dias. Nós nos falamos diariamente, então não é bem assim. E não tenta destruir, tenta melhorar e crescer a coisa. Parabéns. A única falha nesse projeto é que a ideia não foi minha e sim sua. Então, mas o nosso irmão Túlio
vai integrar a equipe, porque não se pode dispensar alguém que tem um gabarito que o irmão tem, que eu conheço já de muitos anos. Sempre será uma Como honra. eu não tenho, então quem tem faz. E eu auxilio dentro daquilo que for possível. Obrigado. Esse é o pensamento. Sempre será uma honra servir ao rito escocês antigo e aceito, que agora podemos começar até a falar um pouquinho dele. Quem trouxe esse rito foi o Montezuma. Quando que ele trouxe isso? Me permita uma historinha. Vai. Já conhecida de todos que tiveram no antigo curso o ginasial, hoje fundamental. Então, os livros de história. Montezuma, Francisco Brandão, não chamava Montezuma ainda, ele era político brasileiro e contra o sistema da época. Foi exilado para a França. Nesse exílio, então, ele foi feito maçom. Não é iniciado igual hoje. Não tinha maçom. Ele foi feito maçom. E quando nos Países Baixos, ele está exilado. O Brasil está aqui, ele não podia nem pensar em Brasil. Bom, nos Países Baixos, foi sugerido a ele. Quem disse isso? Eu. Porque não existe nenhuma prova documental de carta ou de quem quer que seja. E para fundar um Supremo Conselho, nós podemos ir ali na esquina e fundar, de acordo com as leis do país. Não fica de acordo com as leis internacionais. Tudo demais fica dentro de conformidade com a lei maçônica e a lei do país que está havendo isso. Então, Montezuma, e conversei com um soberano da Bélgica, que foi o X do problema, sobre a carta que o Montezuma, o Francisco Brandão, recebeu. Ele riu muito e me falou que a quantidade de maçons brasileiros atrás dessa carta na Bélgica era indizível. Por quê? Porque não existe. Aí eu falei, não, mas tem que ter existido qualquer coisa. Pode ter existido. Eu, por exemplo, posso falar para o irmão, funda o Supremo Conselho do Rito Escocês lá no Brasil, nós te apoiamos. Isso pode ter havido, mas carta não houve. Nenhum maçom pode duvidar disso. Sabe por quê? Nós temos 187 anos reais de maçonaria dos altos graus. 187. Eu ia perguntar isso, hein, pessoal, a idade do Supremo. Ele respondeu já. 187. Então, em 187 anos nunca se viu essa carta. Comenta-se, querem até briga por causa de carta, isso é infantilidade. Nós não vamos brigar por causa de carta, por causa de nada, porque é só abrir um livro lá do, como disse, ginasial, científico, etc., que vai ver que o Montezuma, o Francisco Brandão, voltou ao Brasil anistiado em 1831. Ora, se ele chega aqui em 1831, ele não podia ter fundado o nosso Supremo Conselho, nem nada, porque ele estava exilado, proibido de pisar em terra brasileira. Nem na embaixada, evidente, e claro, brasileira fora do país podia passar na calçada. Ele era exilado. Ele chega aqui em 1831, não havia maçom.
Por quê? Vejam bem, meus irmãos, a loja Comércio e Artes se dividiu em outras duas lojas, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, para formar três e fundar um Grande Oriente. Se tivesse maçons, como dizem, maçons, ela não precisava se dividir. Se autodividir. Não precisava, já tinha. E aqui vem uma observação muito interessante, meus irmãos. Eram todos maçons na mesma loja. Só que eles dividiram em 3 lojas e cada um, eles usavam uma fitinha aqui, com cores diferentes. São as cores do Gobe. E cada um assistia a sessão juntos e cada um era uma loja diferente para poder fundar uma potência, porque uma potência só pode ser fundada por 3 lojas regulares. Por favor, então, aí os irmãos já viram que não tem maçom, senão não iria a comerciar se desdobrar em outras duas. Isso em 1822. 10 anos depois, com a chegada do Francisco Brandão, em 1831, repito, em 32 ele funda o Supremo Conselho do Brasil no Lavradio. Aí já havia algum número. Já havia algum número para que pudesse os nossos antigos irmãos trabalharem para que pudéssemos chegar até os dias de hoje. Mas, como tudo na vida, sempre existe aquela ganância, aquela guerra de, me permitam os irmãos, de colocar uma melancia no pescoço. Foi quando o Mário Bering, doutor Mário Bering, ele se viu impedido de ser soberano grande comendador e grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil pelas novas leis internacionais e também aceitas aqui no país. Aí os irmãos já sabem o que acontece desde as divisões das lojas simbólicas. Quando se perde uma eleição, a maçonaria sofre um dano muito grande. Haja vista fatos recentes que ocorreram na maçonaria nacional aqui em nosso país. E o Supremo Conselho vem sofrendo, não vou dizer um desgaste, injúrias daqueles que se deixam levar por correntes políticas que ignoram também a verdadeira história, e por isso fica aqui também o convite para ver os documentos no Supremo Conselho que estão à disposição de todos os irmãos que quiserem consultar. Então, nos anos 60, o professor Dr. Ariovaldo Vulcano, junto com o Santo Império da época, resolve comprar uma humilde sede em algum lugar e tirar os graus superiores do Palácio do Lavradio para viver uma vida completamente independente, como são. Independente, se respeitando, se ajudando através de tratados, etc. Então, levando o andor maçônico. Foi quando descobriram uma casa humilde no campo de São Cristóvão 114. E o professor Vulcano comprou essa casa. Meu Deus do céu, como aquele homem sofreu. Imaginem tirar um poder, uma instituição
que nascer ali, tirar dali para outro lugar. E os maçons, nós somos também acomodados, né? Como todo brasileiro. Queriam aquele bolo ali, onde fica ali no Japão, ficava ali no Lavradio fervilhando. Mas saiu. Se estabeleceu com o soberano Ney. Mas esse local que você está falando, humilde, simples, do povo, é um local que eu conheço? Só aquilo lá que eu conheço? Ou... É. Olha, meus irmãos, a coisa não é tão simples, não é tão humilde, não é tão do povo. A coisa é muito grande. Por favor, continue. Não, mas tem um detalhe. Continue. Aí foi crescendo, tomando vulto, muito trabalho daqueles irmãos. Aliás, é muito grande, só para vocês terem uma ideia, recentemente nós provamos que Santos Dumont era maçom. E como é que eu consegui essa prova? Naqueles documentos que o Supremo tem, tinha uma carta de Santos Dumont escrevendo a um irmão. E ele tanto chama para quem ele manda de irmão, como assina como maçom. Então é interessante, esse documento eu solicitei ao irmão, ao nosso soberano, e ele pediu para alguém que mexe com isso daí mandar para mim, e eu postei para vocês na Rede Comé na época do aviador, do dia do aviador. Por favor, continue. Mas então, mudando para São Cristóvão, 114, e continuou crescendo. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Lá o pessoal fica de sunguinha, de centro do Rio de Janeiro, eu não sei, prédio histórico. Prédio histórico. Muito Aquela bom. casinha na frente, aquilo é histórico, é tombado, etc. E do lado funcionava viu com trazer, funcionava uma fábrica alemã que na época de 44, 43 exportava alguns materiais para a Alemanha nazista. Foi tomado aquilo, etc. E hoje nós compramos aquilo num leilão, expandimos o Supremo Conselho, graças ao soberano Ney Coelho Soares, que ele era voltado para Ele era militar? Empreendimento. Comprar, fazer, crescer. E isso daí era característica dele. Cada um ser humano tem a sua própria tendência e tem que ser respeitada. E nós agradecemos muito penhoradamente a ele por ter conseguido fazer aquele complexo de prédios que compõe hoje o Supremo Conselho. O soberano seguinte, Elis de Jesus da Costa Silva, o caminho dele era a fraternidade, a bondade. Essa era a característica do soberano anterior. Era um sujeito bom. E muitas vezes aproveitavam dessa bondade, aproveitavam dessa confiança na maçonaria, e principalmente nos maçons também, e criava problemas seríssimos para o Supremo Conselho. Mas ele conseguiu implantar o que eu nunca podia imaginar, uma era de fraternidade, de respeito. Ele conseguiu tirar as ervas daninhas para que o Supremo se estabelecesse de fato, tanto filosoficamente como materialmente. Ele conseguiu fazer um trabalho esplêndido dentro do Supremo Conselho. Não deu tempo de fazer o que nós continuamos, que é do trabalho dele, isso que nós comentamos, que está sendo muito difícil, como disse anteriormente, a adequação do Supremo Conselho aos novos
nos tempos da mídia, como se conhece hoje, que você está aqui, está vendo sua casa lá em Miami, se tem alguém entrando ou não. Então, o Supremo Conselho, até o final de 2020, princípio de 2021, estará totalmente automatizado. O senhor já tinha falado isso em alguma rede? Nunca. Então é novidade, meus irmãos. E eu aqui estou parando, pensando, meditando, tudo que ele falou é de uma importância e de uma reviravolta na maçonaria planetária. E é importante, porque muitas das vezes você, com o país do jeito que está hoje, você compra tênis por aplicativo, relógio, celular, todas essas coisas, e o conhecimento. Hoje, quando a gente quer saber sobre alguma coisa, escreve, pergunta para o Google e tudo fala. E principalmente, se você está numa loja, num capítulo que tem pessoas cultas, inteligentes, você cresce muito. Se você está num local onde as pessoas pouco conhecem, você acaba não crescendo e não aprendendo muito. Com essa tática, com essa modificação, que até será implantada até 2020, isso muda radicalmente no planeta um modo de transmissão de conhecimento. Porque na realidade a maçonaria nada mais, nada menos do que, não é ir lá assistir a sessão e sair para jantar. É você ter pessoas inteligentes que explicam alguma coisa. E aliás, diga de passagem, nós temos todos aqueles rituais da maçonaria, tem o simbolismo, 1, 2 e 3 é aquilo e fim de papo. Já nos altos graus você tem ali alguma passagem bíblica que eles bolaram para que em cada momento da história do planeta você passe para a realidade local, para aquele momento que estão vivendo. Porque às vezes você fica pensando, olha, mas eles fizeram isso daqui, isso é uma coisa antiga, não quer dizer nada, não. Se tiver pessoas cultas, inteligentes, elas conseguem passar para os dias de hoje e você conseguir tirar, extrair, aprender alguma coisa. Isso eu estou feliz, volto a falar, pena que a ideia não foi minha, mas ainda bem que eu conheço quem teve a ideia, quem sabe eu posso até dizer, olha, eu não sou nada, mas o meu amigo é muito inteligente. Então, por isso, mais uma vez, parabéns. E olha, estou estarrecido e muito feliz. Eu estou altamente satisfeito com isso, porque também vai facilitar para os irmãos. Sempre foi um clamor do maçom das cidades mais afastadas, que o Brasil é um continente formidável. Como eu faço para conhecer isso e aquilo? Cansado de me perguntar em diversos lugares que tiveram. Não, você tem aqui o Caçar, o MAC, não, Antônio Carlos, não. Nós não temos fonte aqui, como conseguir? Então aquilo ficou e hoje a vibração do Supremo Conselho, do Santo Império em geral, é justamente para isso, para que esses irmãos possam beber nessa fonte que todos nós temos a saciedade nesses grandes centros. E isso daí está me deixando de veras satisfeito de ver que os irmãos poderão participar em igualdade de condições com todo o maçom, com todo aquele que queira de fato fazer algum progresso pessoal para contribuir com o progresso nacional. Mas, soberano, eu estou aqui não vou, obviamente, pedir para o senhor falar o site do Supremo. O senhor sabe? Não. Então eu vou falar para vocês aqui, olha aí, anota aí, pega a canetinha. Espera aí, pessoal, um segundinho. Pega o papel lá, pega, a gente espera aqui. Pegou? Então anota aí. Ou então grava no celular, se estiver muito complicado. É https://portal.ritoescocês.org.br.
Mas se você também digitar www.reitoescocês.org.br, ele redireciona para esse site seguro. Você viu que é HTTPS, esse S é de seguro. E é muito importante. Também, se você também não se lembrar alguma coisa, você pode ligar lá para o Supremo para saber como é que entra nessa coisa, que eu vou falar um telefone para você. 21, que é Rio de Janeiro, 2589-8773. Eu vou repetir, eu sei que você não entendeu. 21-2589-8773, que fica lá no Campo de São Cristóvão, 114, Rio de Janeiro. Desculpa ter me metido nessa coisa aqui, por favor. porque o senhor está falando exatamente de algo muito importante, por favor. E que se os irmãos depois terminem e fiquem e tem uma outra notícia aos irmãos, também de primeira mão, que nós temos no Santo Império um irmão que é PhD em gestão. E essas grandes empresas nacionais e algumas internacionais, e alguma empresa internacional, ele é o gestor, orientador de gestão dessas empresas. Empresas aéreas, empresas de enorme o porte dessas empresas. Então ele é um irmão do Santo Império, nosso irmão Gurgel, que está direcionando essa gestão no sentido de uma excelência dentro da legislação do nosso país, dentro da programação do Supremo Conselho, dentro da transparência de tudo que for feito lá dentro do Supremo Conselho. É o soberano Gurgel. O Gurgel. Queremos então dar um abraço e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. Parabéns. Nós teremos agora uma reunião em fevereiro, onde está sendo programado o plano dos projetos para 2020, previsão orçamentária e tudo de acordo com a lei vigente no país, para que possamos trabalhar de acordo com a legislação brasileira. A legislação brasileira, sem temer coisa alguma. Porque eu sou médico. Aliás, quem dizia isso era o soberano anterior. Eu sou médico. Ele era dentista. O outro, mas eu não sei. Então, o que tenho que fazer? Procuramos, escolhemos irmãos de alto gabarito para que, junto conosco, desenvolvesse os trabalhos necessários a essa adequação, não só de mídia, não só dessa legislação vigente, tudo. O Supremo Conselho entrará, queira Deus, em 2021, podemos dizer, não vou dizer limpo e puro, porque já é, mas poderia dizer em estágio de excelência. Eu cometi uma grande falha, mas ainda está em tempo de eu corrigir. Eu não falei sobre o currículo do nosso soberano. 1000 perdões, vai ser vamos falar agora. Qual a sua loja base? Olha, a minha loja base, a loja simbólica, é a loja Deodoro da Fonseca, número 1508, em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Você iniciou quando? Foi em 75 ou 74, também não me recordo. Eu sei que já está perto de ganhar aquela medalha, aquela condecoração de velho do Gobi. De 50 anos. Soberano, é muita indiscrição perguntar a sua idade ou não? 47 anos. É muita indiscrição perguntar quando você faz aniversário? Não, 8/10. 8/10 de 1946. De 46.
O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 grandes filhos, uma menina e um menino. O nome deles? Antônio Carlos Barbosa Ramos Júnior, estudante de medicina, e Érica Barbosa Ramos, que hoje já é médica. Então tá queremos deixar um abraço, um beijo a ambos também. E obrigado por emprestar seu pai para nós. É isso que eu ia dizer. Ter uma família excelente, porque nunca foi criado qualquer tipo de obstáculo para que eu pudesse me dedicar àquilo que eu gosto de fazer também, que é maçonismo. Mas na maçonismo real. Aprender lá dentro e executar aqui fora também. Então, nunca me criaram qualquer tipo de obstáculo. Então, uma família excelente. Tive na perfeição capítulo católico consistório, mas numa época difícil consistório. Eu ia perguntar se ele é grau 33, mas ele já respondeu. Ele é o soberano do rito. Então, mas veja só, nessa época, do grau 4 ao 33, levava-se 15 anos fazendo o trabalho, defendendo o trabalho, porque o soberano da época não queria que houvesse graus 33, queria seguir o modelo que era o modelo do mundo, da maçonaria do mundo. Nos Estados Unidos era no máximo o grau 32, chegava no 33 é muito acabou. raro. 33 só quando entrasse o Supremo Conselho, membro efetivo do Supremo Conselho, aí colava o 33. Então, para fazer isso, 15 anos que nós levamos. Mas depois revogou-se isso internacionalmente. E isso foi revogado, até porque nós somos convidados a ir na colação do grau 33, que geralmente, ou uma vez por ano, não sei bem isso, aqui em Miami, para ir lá. E é uma taxa de X, etc. Mas isso daí já é a outra face da moeda. Então, resolveu-se com o soberano grande comendador anterior, doutor Emílio de Jesus da Costa e Silva, com aquela visão dele, a trazer para um tempo real dentro das grandes constituições escocesas, como fizeram o mundo atualmente, em torno de 88 meses, para que se possa chegar ao grau 33. E isso foi adequado e está se aplicando até hoje. Mas a nossa época foi muito sofrida. Eu ainda peguei uma época que era de 6 em 6 meses, depois, quando eu acabei a fase dos 6 em 6 meses, aí passaram para 4. Mas aí eu até era contra, já que eu tive de cumprir todos os exercícios, para chegar nos 2 últimos era 2 anos. Era coisa achava realmente um absurdo. Mas, soberano, vamos entrar um pouquinho na filosofia, para o irmão que está do outro lado lá, ele resolver, ele que está fazendo 1, 2, 3 e se sente, eu estou satisfeito com isso. Olha, se o irmão me permite, se for oportuno, se não for cansar também os irmãos. Não, aqui não tem, o pessoal que não quiser desligue, para de como é estruturado, como são estruturados os graus dentro do rito escocês. Nós temos o grau 4, do grau 4 ao grau 14. Estão localizados dentro do corpo, que é um corpo chamado Loja de Perfeição. Do que trata esses graus? Olha, pessoal, juro por tudo quanto é sagrado, eu ia fazer essas perguntas. O homem, ele deve ler mente, viu? Bem que me disseram que maçom lê a mente e tal. Ele está fazendo isso. Eu ia falar sobre isso. O que trata? Do que se trata? Os graus de aperfeiçoamento, de perfeição,
como disse, do 4 ao 14. Ele volta à maçonaria primitiva. Ele volta aos tempos primeiros da civilização, estudando a formação do caráter do homem. Então, esses graus são graus primitivos, graus do Antigo Testamento. Lembra que eu falei para vocês que eram pedacinhos das escrituras que em cada momento quer dizer alguma coisa de muito importante? Não adianta ler como está lá literalmente e não passar para o dia de hoje. Não adianta, isso não adianta. Essa é uma das lutas do Supremo Conselho. Olha, o que foi. Hoje tem que pegar aquilo e aplicar nos dias atuais. Senão não adiantou. Porque se você faz uma leitura de... Mas então aí desenvolve os graus de aperfeiçoamento ou graus de perfeição. Do 14 passamos ao grau 15, que se chama Sublime Capítulo Rosa Cruz, que vai do 15 ao 18. Do que trata esse grau? Ele trata do fenômeno religioso. Ele mostra qual é a religião da maçonaria. Ou seja, a maçonaria não tem uma religião, ela é a religião. Soberano, estou interrompendo porque eu ia fazer uma das perguntas. Tem muito judeu, quando chega no grau 18, ele para do escocismo, porque dizem que ali tem fala sobre Jesus Cristo, quer dizer, ele... O que faz? Olha só, ali desenvolve sobre os avatares. Um grande respeito faz parte até mais à frente da cripta dos grandes filósofos, lá está Maomé. Então quer dizer que um judeu, um árabe pode é o sim. único lugar. Pode sim, então não deve desistir. Meus irmãos, é a única instituição no mundo, no planeta, onde árabes e judeus sentam para almoçar ou jantar. Então, os irmãos podem concluir que não existe ataque à religião. Sabe por quê? Porque a maçonaria tem um Deus. Tudo demais fica a cargo da consciência particular, própria informação de cada um. O senhor respondeu com muita leveza, eu pensei até que ele não ia querer responder isso, por a gente tentar se aprofundar dentro de um grau 18, que aliás, o avental do grau 18, para quem não se lembra, ou não conhece, é o pelicano que tirando carne do próprio corpo e alimentando os pelicanozinhos lá, né? Que isso foi extraído da onde? Da Igreja Católica, que é a Eucaristia, é onde se dá o próprio corpo que Cristo deu para nos salvar. E por isso que alguns judeus achavam que isso era cristão. Então o senhor está esclarecendo que não é cristão. Isso daqui é a libertação de todas as coisas? Exatamente. Já entendi, então. Vem fazer então com a gente. Os graus de capitulares, eles são graus que dizem para o homem procurar a sua liberdade de consciência. E ele é dedicado à família também, não é? Exatamente. A liberdade da consciência que virá sustentar, dar um caráter à sua família, impondo a sua família a si mesmo, dentro dessa sociedade mesquinha que nós estamos vivendo. E nós aprendemos isso, começamos a aprender isso nos graus capitulares, através da força da religiosidade de cada um. O grau é tão legal que ele fala coisa simples e lógica, que às vezes muitas das pessoas dizem, isso não precisava falar. Por exemplo, não trair não ter amantes. Às vezes, mas isso não sai, eu não vou fazer, eu nunca fiz isso.
mas ele deixa bem claro que você tem que ter a sua família, tem que ter o seu núcleo. Eu gostei realmente dessa... É interessante isso. Aí, dos graus capitulares, que vai do 15 ao 18, nós passamos aos graus de K2. Eu tenho perdido. Grau de K2. Vamos ver, deixa ele. Olha só. Então são graus filosóficos propriamente ditos, os graus de K2. O que significa K2? Veja só a responsabilidade. Evidente que ninguém tem essa pretensão. Nem seria sadio ter essa pretensão. Mas Kadosh significa santo, puro, sagrado e consagrado. Então, nesses graus do 19 ao 30, é a formação consciente de uma sociedade ou de uma comunidade para vivermos em harmonia. A fundação de sindicatos, como se faz para que o homem aprenda a defender seus direitos e promulgar seus deveres. Não é dentro dessa insanidade que está aí, é com propriedade, com conhecimento, é para que de fato esta ou aquela classe possa se defender das injustiças de seus irmãos. O que você está fazendo que ainda não começou? Olha o que se aprende depois do 18, até o 31, que ainda tem mais coisa para falar. Exatamente. Aí conclui o grau de cavaleiro Kadosh, que é o 30. Justamente ele é consagrado, ele é sagrado, ele é reconhecido como um indivíduo, disse anteriormente, limpo e puro, um indivíduo que pode contribuir para o bem-estar da sua sociedade, da sua comunidade. Passa aos graus de consistório, que vai do 30 ao 31 ao 32. São 2 graus de consistório. Que ele aprende o que aí? Ele aprende que a vida realmente nasce da morte. Do grau 31. Ele aprende que tudo que ele aqui fizer, alguém algum dia vai julgá-lo. Ele aprende que existe 2 penas, ou a absolvição ou a morte. Que morte é essa? Não é a morte física, porque muito provavelmente ele já morreu. Seria o retorno dele para que possa reparar as imperfeições que ele deixou no edifício social dele próprio, que ele não soube reparar aquelas imperfeições desde quando iniciou. É o julgamento de Osíris, né? É o julgamento de Osíris. Para quem não sei, isso sempre volto a falar. Não há segredo, porque essas coisas são até extraídas da Bíblia. Onde tem, pega-se o coração seu, você vai chegar diante do grande arquiteto e vão pegar o seu coração e colocar numa balança junto com uma pena. Se o seu coração for mais pesado, você tem que... é exatamente o que ele está falando. O monstro na hora da sua morte, você vai ter de ser julgado. Então presta atenção. E ali tem um cachorro para comer o coração. Continua, olha. Nem eu esperava por isso. Olha que presente. O 32. O 32 é fantástico. O 32 remonta à época da cavalaria, porque o rito escocês, lá atrás, é um rito que foi organizado pela nobreza, reis, príncipes, duques, etc. Por isso a nomenclatura hoje, príncipe do Elfo Grego, cavaleiro das Mercês, etc, etc. Então no 32 vai dar a formação, a base militar da maçonaria
e a parte espiritual da maçonaria. Ele vai aprender o sustentáculo de tudo isso, a base militar, através do grande acampamento que os irmãos vão conhecer, e a base espiritual da maçonaria, que é o culto aos grandes avatares, Jesus, Zaratustra, Maomé, Moisés, Buda, etc., que tem uma cripta chamada a cripta dos grandes filósofos. E tem um que esse é o mais fantástico de todos, é uma estrelinha. Os filósofos para cá e para cá, para a direita e para a esquerda, e uma estrelinha. E essa estrelinha é o amanhã. Essa é o amanhã. É o que nós vamos fazer para, desse julgamento, poder pretender ter a absolvição e poder se incorporar na alma, isso é filosófico, na alma de Osíris, se incorporar ao reino de Deus. Olha, eu nem sei como agradecer o que o nosso soberano fez por nós, dando essa entrevista. Aliás, ele pensou que ia ser alguma coisa bem curtinha. Amanhã nós temos em São Paulo, na Rua Genebra, na loja Piratininga, uma sessão de grau 33 às 13 horas. E a gente conversa 5 minutinhos antes. Agora eu pergunto a vocês, dava para conversar com uma cultura dessa 5 minutinhos? É porque ele também é meu amigo de muitos anos. Aí dá para conversar? Fala dessa forma. Eu sou um irmão aplicado e dedicado. Só isso. Hoje estou soberano grande comendador pela graça dos irmãos que nos ajudam a mostrar a realidade fria do momento que nós estamos passando, de carência absoluta do ser humano e dos nossos dirigentes para com os seus dirigidos. Soberano, se o senhor tivesse hoje de se dirigir ao irmão, o irmão satisfeito, que com 1, 2, 3, o que o senhor falaria para ele vir fazer pensar que tudo que ele já falou já convenceria qualquer um. Mas tem alguma coisa que o senhor falaria que tocaria o coração dele do outro lado para ele falar quando é a próxima iniciação do grau 4? A próxima iniciação? Para ele perguntar o que o senhor falaria para o coração dele, para ele ir atrás de saber o grau 4? Eu falaria o seguinte: vale o que disseram isso para mim, Carlos Ferreira Batista Filho, meu mestre, há muitos anos, 40 e tantos anos. Vale a pena perseverar. Quando nós assistimos a alguma coisa que nos agrade, nós aprendemos, porque aprendemos como não fazer errado. E há necessidade de cursar os graus 4 ao 33, porque é um curso onde o ensinamento é paulatino e gradativamente oferecido aos irmãos. Não é tudo de uma vez, que seria impossível. É a escola da vida. A filosofia maçônica escocesa é a escola da vida do indivíduo que quer, de fato, fazer progresso para a sua família, para a sociedade, para a sua comunidade. Tem que ir para o grau 4 e em diante para poder conhecer. O irmão me permita falar uma coisa que não sou eu que estou dizendo, ouvi. Certa ocasião, estávamos com o soberano grande comendador em Portugal. E alguém numa palestra falou o seguinte: para alguns, saber ler e escrever basta. São satisfeitos. Para outros, ele gostaria de saber ler e escrever, mas entender por que lê, por que escreve, e o que lê, o que escreve. Aí, a necessidade de cursar
os graus superiores da maçonaria. Senão não existia esse curso de 33 graus. Eu acho que se eu ainda não tivesse começado o grau 4, eu acho que com essa conversa eu começaria. Meus irmãos, eu também nunca pensei na minha vida de chegar no grau 33. E em 2007 eu já terminei. E não quebrei um tertício. Então não fica preocupado de olhar para o grau 33. Passe por cada um e aprenda alguma coisa. Bom, eu estou satisfeitíssimo com tudo que foi aqui. Nós não podemos esquecer você que está me assistindo aí. Se quiser saber mais, www.ritoescocês.org.br ou manda um e-mail para a gente que a gente manda para vocês o site, o contato. Eu tenho o celular dele, se você me pedir eu passo. É brincadeira, assim, verdade. Mas eu queria que o senhor... O nosso doutor, ele está cheio de cuidado, mas ele é um dos seus tentáculos e um dos que tem uma voz muito forte lá dentro do Supremo Conselho, onde todos querem ouvir pelo conhecimento dele daqueles que necessitam estar enquadrado dentro desses princípios sadios que ainda são os princípios da maçonaria. Não estou falando isso porque estou aqui perto de você não, porque o Antônio Carlos fala assim mesmo. Ele fala aquilo que gosta, que tem direito de falar. O nosso irmão Túlio é um irmão de valor, como disse a princípio, e por isso nós sempre ouvimos o irmão Túlio, agradecemos a ajuda dele e etc, etc. É útil. Muitíssimo obrigado. Então o senhor pode dar suas considerações finais. Tem mais alguma coisa para falar que o senhor queira? Aqui não tem tempo limite, não. Não, Se for, senão só as considerações finais. Eu queria falar para os irmãos confiarem no Supremo Conselho, no grau 33 do Rito Escocês Antigo. Por quê? Porque é mãe dos graus filosóficos escoceses no Brasil. Porque em São Cristóvão, Campo de São Cristóvão, 114, Rio de Janeiro, é a nossa casa-mãe e está esperando uma visita dos irmãos e até tem um feijão com arroz às terças, quartas e quintas para os irmãos sentarem-se à mesa conosco e apreciar tudo aquilo que pertence também ao irmão que está junto conosco nessa empreitada para o alto e para a maçonaria em geral. Esperamos por vós para que juntos possamos crescer. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. E a todos aqui da sua Rede Colmeia, que não é hoje, nasceu quando? Em 2002, na época do Cláudio Roque Bono Ferreira. Em 2002. Então vejam os irmãos a experiência que reside aqui. Por isso, sempre a nossa consulta, a nossa reverência. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar ao povo escocês, que é a razão da nossa vida em São Cristóvão. Nós é que agradecemos a generosidade por essa entrevista maravilhosa que passou das expectativas, porque jamais pensei que um soberano iria explicar em detalhes tudo que foi. Essa entrevista é para ser repassada para todos os irmãos do grau 1, 2 e 3, para se inspirarem e começarem o grau 4. Soberano, a sua generosidade não tem preço. Muito obrigado. Estaremos sempre juntos. Não precisa dizer, mas o Supremo Conselho está sempre à disposição dele. Ele tem que aprender com ele também. E de todos os irmãos que estão aí. Muitíssimo obrigado. Voltamos a qualquer momento com outra pessoa maravilhosa.